não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Vamos ver o que mais aqui. Aqui, essa pergunta. Eduardo Jorge Rodrigues. A minha dúvida é quanto àquele movimento de PHN, Por Hoje Não Pecarei, da Canção Nova. Professor, sempre via minha família falando de quanto era maravilhosa a experiência de não pecar por um dia. Passava a ideia de que aquilo fosse coisa de gente de uma outra classe. Escutei até relatos que havia pessoas que resolveram aderir ao movimento permanentemente e ficaram longos períodos sem pecar. Tive até vontade de não pecar por um dia também, mas minha promessa não durava os primeiros 30 minutos. Então minha pergunta é, com tudo aquilo que o senhor disse na semana passada, com o que foi dito desde o começo do curso, tal movimento não seria estupidez do povo no que se refere a que nós não podemos nos privar do mal totalmente? Bom, olha, Santo Agostinho dizia que as virtudes são feitas da mesma matéria dos vícios. Existem vícios que você não pode transmutar, que você tem que cortar totalmente. Você tem que sacrificar totalmente. Outros, você tem que buscar a raiz boa deles e não permitir que essa raiz seja aproveitada para a finalidade máxima. E isso é um trabalho de alquimia interior. Isso é muito difícil de fazer. Sobretudo, você não poderá fazer isso com um pecado em particular. Tá certo? Não é um raciocínio mecânico de você dizer, estou aqui viciado em tocar punheta. Vamos ver qual é a raiz positiva da punheta, como se não fosse alquimizado. Não é assim, meu filho, não é assim. Está entendendo? Não é um negócio material assim. Essas transformações, tal como as da alquimia, se dão em algum lugar. Esse lugar é a sua alma, a sua pessoa tomada como totalidade. Aí que seria o forno alquímico, o atanor, onde se dão essas transformações. E, vamos dizer, eu estou falando pela minha experiência pessoal só, não sou, né? Não sou nenhum especialista na conversão de pessoas, hein, de fabricação de santo. Porque eu estou tentando formar intelectuais, estudiosos, não santo. Né? Um pouquinho de santidade também não vai fazer mal a ninguém. Então, os vários elementos que compõem a sua personalidade, as forças que se agitam na sua alma, só podem ser manipuladas desde o conjunto. E o conjunto, por sua vez, tem que ser dirigido desde uma finalidade que o transcende e desde o qual ele se abra à ação de Deus nele. Porque quem vai mudar você não é você. Fala, não, agora eu não vou mais pecar. Né? Eu digo, faz-me rir. Você está presumindo a sua força. O diabo é muito mais inteligente do que você. Ele vai fazer você pecar nos primeiros 5 minutos. E você vai ficar tão burro que você nem vai perceber que está pecando. Tá certo? Então, não se trata de você se abster disto ou daquilo. Esta é a concepção inventada pelo Benjamin Franklin, né? Que era um sujeito satanista. Então, olha,
agora, hoje eu não vou fazer tal malefício, eu vou fazer tal benefício. Ele fazia a listinha, né, dos seus defeitos e virtudes todo dia, etc. Quer dizer, é uma coisa puramente quantitativa e material. O negócio é você começar pelo primeiro mandamento, ter amor a Deus. O que é amor a Deus? Bom, você não sabe exatamente o que é Deus. Mas tem uma coisa que você sabe. Deus é melhor do que você pensa. Isso faz parte da definição de Deus. Deus é bondade infinita, amor infinito, perdão infinito, criatividade infinita, poder infinito, etc, etc. Então isso significa que o que quer que você pensou dele, tem mais para cima. Esse mais para cima não é pensável. A sua cabeça não chega lá. Mas, se você pensou bem o suficiente, o que Deus faz? Ele, abre a sua cabeça um pouco mais. Isso faz você perceber algo que você por suas forças não perceberia. Então é disso aí que se trata. Você tem que levar seus pensamentos a Deus. E colocar toda a tua vida a serviço do que há do melhor, do supremo bem de que falava Platão. Essa é a primeira pista para Deus. Deus é o supremo bem. O que você imaginar de bom, tem outro melhor. Se você se coloca nessa linha, automaticamente muitas forças que estão se agitando em você no momento e que estão levando você a fazer coisas ruins, elas se transmutam por si, sem que você perceba. Não é você que está fazendo isso. Você simplesmente se abriu para o amor a um bem infinito, e esse bem infinito, que é muito maior do que você, começa a pensar no seu lugar. Ele começa a agir em você. Eu acho que o negócio é esse, do que inventar, eu não vou fazer tal pecado, etc, etc. Você vai por esse negócio contábil, tu termina louco. Entendeu? E você vai terminar ou na presunção, no orgulho demoníaco, ou então no desespero. Ou você vai achar que não está pecando, ou você só vai ver pecado dentro de você. Eu digo, olha, eu não creio que pensar no pecado vai fazer algum bem para você. O que vai fazer bem é você pensar em Deus. Não é isso? Agora, você vai fazer um exercício de contemplação do pecado. Agora, o fato é que quando você tenta se levar ao pensamento de Deus, você cai. E você cai. Você não consegue ficar lá, você cai. Então, aí tem uma dialética. Você tem um movimento ascensional no qual você se abre para Deus. E tem um movimento contrário, que é o da extrema humildade, extrema impotência, no qual você não pode fazer nada. E você pede que Deus faça. Os dois momentos são igualmente importantes. Então, você tem um momento de exaltação, de contemplação, exaltado. Você tem um momento de entusiasmo divino, onde você, beleza, a bondade de Deus parece estar iluminando você. E tem outra hora onde você está no fundo do poço, você não está enxergando nada. Você só vê tudo ruim em volta. E ali você está vendo, então, o outro aspecto da bondade de Deus. Porque é ali mesmo que ela vai te pegar. Ali mesmo que ela vai te buscar. Então, a sua miséria e a grandeza de Deus são dois aspectos da própria grandeza de Deus. Você está entendendo? Como se você dizer, bom, é Deus tal como ele se apresenta. Muito bem. Mas para quem Deus está falando? Para este ente miserável, perdido e absolutamente incapaz, absolutamente impotente que sou eu. Então, o momento, vamos dizer, da escuridão, do desespero, é igualmente importante. E daí você passa a gostar dos dois, porque são igualmente importantes. A hora que você tem aquelas intuições, você sente, mas o Divino Espírito Santo está iluminando sua mente.
é maravilhoso. Mas a hora que você também não está entendendo nada e você está no fundo do poço, né? E você sabe, olha, dentro daquela escuridão, Deus está em algum lugar que eu não estou vendo. E é Ele que vai me tirar daqui, não sou eu. Eu digo, olha, se você não fosse tão miserável, tão impotente, tão incapaz, por que você precisaria da ajuda de Deus? Não precisa, né? Está entendendo? Então, o próprio Deus, às vezes Ele te mostra a bondade dEle, o amor dEle, às vezes Ele te mostra. E às vezes Ele mostra o quê? Você, para você mesmo. Então, uma hora eu estou vendo Deus, outra hora eu estou vendo eu mesmo. Quando estou vendo Deus, estou vendo tudo, estou entendendo tudo. Quando estou vendo eu mesmo, não estou entendendo mais nada. Voltei a ser o idiota que eu era antes. Você está entendendo? E aí você tem a medida certa da realidade. Está compreendendo? Porque tudo isso, vamos dizer, é a amplitude da sua alma. Como está na Bíblia, vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Está entendendo? Então, esse que é o truque. Agora, eu vou ficar sem pecar? Eu não sei se eu estou pecando, meu Deus do céu. Eu, sinceramente, eu nunca pensei em pecado. Então, eu penso na miséria. Porque o pecado é fruto da sua miséria. Você é ruim. A Bíblia diz que você é ruim. Você é pecado original. Você não presta. Então por que eu preciso detalhar todos os meus pecados? Eu já sei que eu só estou fazendo merda mesmo. Tá entendendo? Então, quando você peca, você tem que olhar para Deus e dizer, Deus, olha, eu por mim mesmo eu só consigo fazer isto. Se tu me deixar sozinho, eu vou fazer de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então me tira daqui. Entendeu? Então o centro da preocupação, da meditação, nunca é o pecado. Muito menos a listinha de pecado. Quer dizer, essa técnica dos caras é muito primitiva, meu Deus do céu. Entendeu? Isso aí estão querendo fazer que nem tinha o português que queria matar as baratas jogando uma naftalina em cada uma. Entendeu? Não é assim, você põe naftalina, ela solta um cheiro geral, né? Tem um efeito geral, não é uma por uma. Né? Então, vamos dizer, com todo respeito, a pessoa deve ser muito bem intencionada, a canção nova e tal, mas eu acho que tem um meio melhor. Em vez de você ficar sem pecar, né? Você faz aquilo. Você ora a Deus, né? Pensa nele e não se preocupe com mais nada. Não é isso? É a forma do Padre Pio. Reze e não se preocupe. Eu não vou me preocupar com meus pecados. Uma bela porcaria são meus pecados. É só o que eu faço mesmo, tá entendendo? É só o que eu sei fazer. Por minha própria natureza, é só o que eu sei fazer. Então, na medida que você vai reconhecendo a sua condição de pessoa obscura, miserável, impotente, burra, está entendendo? Mas você deixa que Deus te transforme em outra coisa. É Ele que vai fazer, não é você. O nosso único esforço é pedir. Agora, existem duas ordens, vamos dizer, de provas de Deus. Não são provas teóricas, filosóficas, teológicas, etc, etc, etc. A outra é a prova experimental. As primeiras só provam a possibilidade de Deus enquanto possibilidade abstrata. A segunda mostra a ação de Deus. Agora, garanto para você que o Deus que salva você não é o Deus abstrato do conceito, é o Deus que age. Está entendendo? Então, claro, aquelas primeiras provas são importantes para botar nossa cabeça em ordem, só para isso. Mas o que funciona é você ver Deus agindo. Claro que aí ele só mostra um pedacinho, né? Mas o pedacinho dele é comproporcional àquilo que você pode saber dele naquele momento.
E garanto para você que ele age. E quando ele some, parece que não está agindo, então eu digo, uai, mas então não é Deus, é eu. Voltei para o meu universo de cegueira, tá certo? No qual eu nasci e no qual todos nós nascemos. Está entendendo? E não te preocupa muito com a cegueira, não, porque a cegueira é só sua. Entendeu? Deus não pode estar ausente. O que lhe parece ser a ausência de Deus é apenas a sua presença. Está entendendo? Agora, se eu vou ficar pensando nos meus pecados, então eu só penso em mim mesmo. E eu acho meus pecados tão desinteressantes, né? Tão idiota, tão vulgares, tão estúpidos quanto os de todo mundo, tá entendendo? Né? E, às vezes, é a única coisa que nós temos para mostrar para Deus. Falar, o que eu sei fazer é isso aqui. Então, leia um livro que se chama a Técnica da Presença de Deus. O autor chama-se Frei Lourenço, né? Brother Lawrence. Depois eu dou a indicação para vocês. Né? Era um homem que conversava com Deus 24 horas por dia. Com a maior simplicidade. Quando fazia um pecado, ele dizia exatamente isso. Ah, Deus, olha o que eu estou fazendo aqui. De novo. O arrependimento nunca pode ser uma coisa que te entristece mesmo. Você fica, você fica triste porque falhou de novo, mas não é muita tristeza. Não pode ser muita tristeza. É só um pouquinho. Porque o que importa não é o seu pecado, o que importa é o perdão de Deus. O perdão de Deus é a estrutura do universo, meu Deus do céu. E os seus pecados é só uma coisa que está na sua cabeça. Entendeu? Então, eu acho que por aí você consegue muito mais do que eu não vou pecar hoje. Ora, quando você confessa, pequei por atos e pensamentos, palavras e omissões. Omissões. E tem os pecados sabidos e não sabidos. Não é isso? Ah, mas se tem os pecados não sabidos, então como é que você pode dizer que não pecou? Você olha para Deus e fala, olha, eu fiz isso, mas tem mais umas coisas que eu não lembro. Eu não lembro, mas você lembra. Então me perdoa desse também, porque se for depender de mim, nem isso sou capaz de fazer. Nós somos nem capazes de confessar nosso pecado direitinho. Então, o que nós temos que confessar para Deus não é o nosso pecado, é a nossa realidade. Você tem que se colocar inteiro dentro de Deus. Está entendendo? Você não é constituído só de pecados. Está entendendo? E se você está colocando só os pecados, afinal, você está tentando controlar o processo. Você tem que deixar Deus controlar o processo. E lembrar o seguinte, onde você existe? Você existe dentro de Deus. Tudo que existe está dentro de Deus. Nele vivemos, nos movemos e somos, né? Então, veja, o que você pensa de você, tá certo? Demarca a distância que a tua consciência tem de Deus. E quando você se aproxima dele, ele abre e ilumina a tua consciência de tal modo que você se esquece de você. Entendeu? E não se preocupa mais com isso. Então, eu prefiro a técnica do Padre Pio. Reze e não se preocupe. Agora, isso aqui é só preocupação, é só dor de cabeça.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.